Vamos à palavra de Deus então, irmãos. Hoje nós terminamos a nossa série, o que a Bíblia diz, e nós estamos começando uma nova sequência aqui, chamado Atos. É baseado no livro de Atos dos Apóstolos e é baseado na Bíblia, mas com ênfase no livro de Atos, porque o livro de Atos mostra o que é e como os cristãos viviam. O livro de Atos relata para a gente o que aconteceu quando Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Então, Atos dos Apóstolos é o nome do livro na Bíblia. Mas o livro de Atos dos Apóstolos não contém só os atos dos apóstolos, Ele contém os atos de todos os cristãos. Você vê lá Deus usando todas as pessoas. No livro de Atos você vê os atos da igreja. E mais do que tudo, você vai ver aí os atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está guiando. É o Espírito Santo que está guiando esta igreja. Amém, irmãos? Quem é que guia esta igreja aqui? É o Espírito Santo. Eu? Não, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo fala com homens. Então nós temos aqui, lógico, uma equipe pastoral, nós temos todo o nosso pessoal de células, mas quem guia a igreja é o Espírito Santo. E o que são esses atos? Atos significa feitos, ações, maneira de viver. O livro de Atos mostra a maneira como os cristãos vivem. E o texto que estamos usando é esse de Atos 4, 19 e 20, que diz: o que aconteceu? Eles foram chamados lá diante do Sinédrio, diante do juízo dos judeus, porque eles começaram a crescer muito, e começou a incomodar os líderes religiosos, ficaram com medo de perder o seu poder. Eles chamaram lá e falaram: vocês não podem mais pregar sobre Jesus, tem que parar de pregar sobre Jesus, para com esse negócio. Aí Pedro e João, porém, responderam. Como é que eles responderam para a turma? Eu não sei se eles fizeram isso, mas eu teria vontade de dizer, deixa eu ver. Os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém, irmãos? Quando você experimenta Jesus, você não consegue deixar de falar sobre o que está acontecendo, sobre tudo que Ele faz na sua vida, sobre tudo aquilo que acontece com você. Amém? Então o Pedro e João falou: olha, lamento, mas vocês querem que a gente obedeça a vocês e não a Deus? É Deus que está mandando nos falar. Recebemos um chamado, uma missão, e nós vamos continuar falando. Amém, irmãos? Então esse é o significado de Atos. E quais são os atos então da comunidade da graça em Atibaia? Nós estamos aqui atuando. Nós estamos aqui fazendo alguma coisa, amém? Estamos ou não estamos? Vamos. Quais são os atos? Os atos da comunidade da graça. Imagina que a gente vai escrever um livro. Atos dos cristãos da comunidade da graça em Atibaia. Não seria bom esses cristãos ficarem estacionando os carros aqui não seria bom, irmãos? Só reforçando aqui, Não seria bom os cristãos aqui da comunidade da graça aqui ficar brigando com os vizinhos. Não seria bom. Não seria bom esses cristãos ficarem destratando uns aos outros. Mas seria muito bom esses cristãos dando atenção, não é verdade, não? Chegando lá e falar: me desculpe, me perdoe. Não é diferente, irmãos? Então, nós estamos gravando alguns vídeos sobre o que é que está acontecendo na nossa comunidade. A gente quer passar um vídeo agora para você, que representa alguns dos atos da nossa comunidade. O que você acha? Legal? Então, muito bom. Vamos precisar aqui afastar? Tirar aqui da frente? Eu quero que você preste atenção no testemunho dessa família, que é aqui da nossa comunidade.
Tá bom, gente? A gente chegou em agosto de 22, né? Foi uma consulta que a Aline fez, né, via WhatsApp para líder do ministério do Comuna Kids. Na verdade, foi pelo Instagram. Foi. Eu fui pelo canal do Instagram mesmo da igreja. E assim, nós já tínhamos ido visitar algumas igrejas aqui na cidade, poucas, né? Mas para nós era um estresse visitar uma igreja, porque se a igreja não tinha pelo menos o mínimo que a gente precisava, a gente não conseguia ficar, a gente não conseguia permanecer. Então eu decidi falar, quer saber, eu vou perguntar antes, não custa nada, né? Aí se a igreja já falar que não tem, a gente já, né, nem vai, ou deixa para ir sozinho qualquer hora e tal. E aí foi onde eu entrei em contato, e foi legal porque eu tive uma resposta rápida, assim, sabe? De que aquela minha solicitação ia ser passada para frente, e foi quando você entrou em contato comigo, né? E assim, o que mais me chamou a atenção, de verdade, e o que eu tenho guardado assim no coração, com muito carinho, que me chamou realmente a atenção de que era uma igreja que se importava com pessoas, é que aqui não tinha um ministério que atendesse crianças atípicas já estruturado, mas que vocês estavam ansiosos por aprender. A gente tem 18 anos de casado, né? Estamos juntos há 20. O Theo demorou um pouquinho para chegar, né? A gente teve bastante dificuldade de engravidar, mas o Theo já está com a gente 10 anos, então foram 8 anos de espera por ele. Uma espera difícil, né? Que a gente também muitas vezes chorou, muitas vezes questionou a Deus em alguns momentos, né? E nesse meio tempo foi quando a gente saiu de Guarulhos, onde a gente morava, viemos para Atibaia, a gente já está em Atibaia há 13 anos. Né? E aí, 3 anos depois que a gente estava aqui, o Theo veio. Então, ele é um garotinho autista, hoje ele tem 10 anos. Ele foi diagnosticado precoce, com 1 ano e meio mais ou menos. Eu sou da área da saúde de formação, então eu tive uma percepção muito breve, muito rápida, de que algo estava diferente no desenvolvimento dele. Né? O Theo não fala, então ele é uma criança não verbal. E no início, uma das coisas que chamou muito a nossa atenção foi isso. Ele balbuciava bastante, mas ele não chegou a falar nenhuma palavrinha. Desde então, a gente vem buscando alternativas para que ele se desenvolva bem. Então, o Theo é uma criança que faz várias terapias, ele é muito bem assistido, e o Theo cresceu realmente num ambiente cristão, porque nós sempre fomos cristãos, né, de antes do nascimento dele, e sempre ouviu falar de Jesus e tudo mais, mas a gente sempre teve o desejo de que ele convivesse numa comunidade cristã, que ele tivesse amigos, que ele ouvisse a palavra de Deus, não só de nós em casa, mas pessoas que ensinassem a Bíblia para ele, pessoas que vivessem a mesma fé que a gente vive. E essa foi uma das nossas dificuldades enquanto igreja, porque o diferente assustava muito, né? E assim, a gente não culpa nenhum ministério, nenhuma igreja e tal, porque realmente eu não estava preparada para ser mãe de autista quando ele nasceu. E o que a gente sempre buscou é justamente isso que hoje a gente tem aqui, né? Que o Theo pudesse ter um acompanhamento, que a gente pudesse tranquilamente prestar culto juntos como casal, isso desde o primeiro domingo, né, que a gente chegou aqui, a gente entregou o Theo para vocês, a gente até quis ficar junto, mas vocês mesmos falaram, vão tranquilos. E aquele culto foi um marco assim na nossa vida, porque já fazia anos que a gente não sentava juntos como casal para prestar culto.
aqui foi, de fato, a primeira vez que a gente conseguiu, depois de anos, sentar juntos e prestar culto juntos, como casal, né? Então, era isso que a gente buscava, né? Além de, obviamente, tudo que veio junto, né? Amizade, poder servir novamente, né? Não que o Theo seja um peso, é isso que a gente quer deixar muito claro, mas existem cuidados que a gente tem que ter, né? E isso, de certa forma, tem que ser planejado, né? E aí a gente, com essa aceitação e com esse cuidado que a gente sentiu aqui em relação ao Theo, até a questão de servir ficou muito mais tranquilo. E a busca por igreja, ela veio realmente daí. A gente realmente não queria algo pronto. Claro que se a gente tivesse um ministério todo estruturado, prontinho, perfeito, menos trabalho, né, para nós. Mas a gente sabe que não foi para isso que o Senhor nos chamou, né? O Senhor realmente nos chamou e nos desafiou a ensinar aquilo que Ele colocou como propósito nas nossas vidas. E uma das nossas preocupações sempre foi, nós como pais, a responsabilidade que a gente tem de mostrar o caminho correto para ele, né? A gente não sabe qual é o grau de entendimento que o Theo tem a respeito das coisas, no geral. Mas a gente também sabe que ele aprende, né? E muito pela repetição. Então, a gente entendeu que é importante que o Theo tenha repetição da palavra de Deus no contato dele do dia a dia, porque o mínimo que ele absorva já vai ser completamente um diferencial e importantíssimo na vida dele. Eu acho que de fato o que segurou e prendeu e fez com que a gente amasse a igreja, né, foi o acolhimento que a gente teve, né? Se tivesse que resumir em uma palavra, foi o acolhimento. O acolhimento não só para a gente, mas para o Theo também. Então, acho que foi o conjunto, né? A gente se sentiu de verdade cuidado quando a gente chegou aqui, né? O cuidado que o Comuna Kids teve com o Theo, né? De já conseguir logo de cara uma pessoa que foi a Bruna. Bruna ficava com ele todo domingo, sabe? A gente pensava, puxa, ela tá abrindo mão de estar no culto, de estar com a família, para estar ali, né? Servindo. E isso daí, isso já demonstrou pra gente todo esse amor, né? E ao mesmo tempo pra gente, né? Que a gente eu comecei a me envolver com o Ministério de Louvor, né? Então comecei a criar algumas amizades ali, ainda não estava tocando, não tinha nem passado pela audição, nem nada, mas já estava envolvido, já conhecia o Bispo, já conhecia o Rick, já conhecia a Gabi, já conhecia, sabe? E essas pessoas já me tratavam com um carinho que eu já me sentia parte da família, né? Na sequência já veio a entrada, o ingresso no Ministério de Louvor mesmo, a participação na célula, e aí a gente também tem uma célula que são uns fofos, né? São uns fofos, né? Que eles não ouçam isso, mas a gente se sente abraçado, sabe? A cada vez que a gente se reúne, né? Então, assim, virou de fato uma família. Não tenho outra palavra para dizer. É uma família, né? E é uma família no sentido mais amplo mesmo. E a igreja nos deu uma oportunidade muito rica de como fazer, que foi emprestando o nosso filho, né? Para que o Comuna Kids pudesse aprender como lidar com crianças atípicas, né? Usou o meu conhecimento, até profissional, para trazer um pouco de uma realidade mais científica, tal, de como lidar com as diversas deficiências que existem, né? Mas tudo permeado com muito amor. A gente entende que muitas das meninas, né, dos meninos que ficam com o Theo, muitas vezes não têm um conhecimento técnico, né? Não, às vezes nunca tiveram uma criança atípica
na família, entre os amigos, ou até aqui dentro da igreja mesmo, e se vê nesse desafio de ficar e permanecer. E muitas vezes isso causa medo, né? Isso causa medo do tipo, será que eu vou dar conta? E se essa criança tiver uma crise na minha mão? E se de repente começa a chorar, o que eu faço? Né? Mas quando a gente diz sim, né, para essa causa, e a gente confia de que quem capacita é o Espírito Santo, as coisas fluem. O Theo é apaixonado por cada tio e tia que fica com ele lá no Comuna Kids. E nenhum deles tinha um conhecimento muito técnico, mas eles tinham tanto amor, que deixavam o Theo tranquilo. O Theo nunca teve uma crise aqui. Então ele sempre ficou tranquilo, ele sempre se sentiu acolhido, ele se sentiu em casa, né? E isso traz pra gente, enquanto família, uma tranquilidade muito grande. Uma tranquilidade de que o nosso filho está ouvindo a palavra de Deus, está conhecendo sobre Jesus, né? E dentro ali da sua compreensão, está entendendo e construindo quem é Jesus, né? Na cabecinha dele. E nós podemos também congregar em família e servir aqui na igreja. Teve uma vez que faltou a bolacha, o tio saiu, foi no mercado comprar uma bolacha. Essas coisas, essas pequenas atitudes, eu vejo a atuação da pessoa, né? É o caráter da pessoa aliado a deixar-se nas mãos do Espírito Santo. Sabe, ser um instrumento de Deus para abençoar aquela criança, né? Então a gente vê de fato o cuidado, o zelo com que as pessoas que estão servindo ali no ministério olham para essas crianças. O Theo, ele é rodeado de tanto amor aqui e tanta coisa, sabe, tanto carinho, tanta coisa boa que ele tem aprendido, que valeu a pena esses voluntários terem tentado, né? E terem dito sim para esse desafio, né? Daquela coisa que a gente ouviu de você logo no começo. Eu não sei, eu não tenho, mas eu quero aprender. Resposta de oração. Você acha que não? Não, põe ele de bem. Por conta dessa preciosidade que a gente tem na nossa vida, né, esse presente de Deus, o Theo na nossa vida, né, que a gente de verdade incentiva você que ainda não serve no ministério do Comuna Kids a se voluntariar, né, por conta de pessoas que dispuseram de um pouco de tempo delas, que a gente tem ele tão à vontade aqui, né, no ambiente da igreja, né, comendo pipoca com a tia Bia, e essa pequena atitude transforma a vida da família, né? Hoje a gente, como família, a gente senta junto no culto, como a gente já falou, a gente pode prestar culto como casal, né, ao mesmo tempo em que ele também está sendo bem assistido na classinha. A gente sabe que está sendo plantada a sementinha do Evangelho, né? E que a gente espera que algum dia essa semente dê muitos frutos, né, filho? Então, não se limite, não fique preocupado com o que você tem a oferecer. Isso vai ser capacitado em você, isso vai ser usado, vai ser transformado em você. E o resultado disso é muito amor, né, carinha? Porque ele tem muito amor para dar. E as crianças têm muito amor para dar. E a gente sabe que muitas vezes a resposta, né, do que a gente procura, do que a gente precisa, está em a gente se oferecer e se dispor em amor, a trabalhar, a servir. Nós somos uma família que foi e ainda é servida pelo Comuna Kids. E nós somos muito gratos por isso. Gratos a Deus e gratos às pessoas que estão ali dedicando esse tempo para cuidar do nosso bem maior aqui.
Cadê o Luiz? Cadê o Luiz? A esposa está aqui? Cadê? Onde vocês estão? Fica de pé aí. Fica de pé. Estão ali. Obrigado pelo testemunho de vocês. Obrigado pelo encorajamento. Né? É tão bom quando a gente... É tão bom mesmo, né? Cadê a célula? Cadê a célula dos nossos amigos? Fica de pé aí a célula, os amigões aí, tem muita gente, olha lá. E a célula é na sua casa, né, Luiz? É? A célula é na casa do Luiz. Gente, vocês estão entendendo? Eles estão dizendo assim, a gente tem um filho autista, isso não é um impedimento. Não é? Nós encontramos uma família, nós encontramos um corpo. Não é? E a primeira coisa que eles fizeram, que eu admiro em vocês, é que vocês falaram, agora nós vamos servir. Agora nós também vamos participar. Nós vamos ensinar como cuidar, não só do nosso filho, mas de outras crianças atípicas. Mas também nós vamos servir com o que o Senhor nos deu. Amém? Muito obrigado. Glória a Jesus. Então esta é a sua comunidade. É bom, é? É ou não é? E tem tantas histórias aqui, nós estamos gravando algumas. Se você quer fazer parte do Comuna Kids, se você quiser trabalhar com atípicos, você pode clicar aí no QR Code, fazer a sua inscrição ou pegar um formulário no nosso balcão e se candidatar. Hoje nós temos já... Quantos temos na equipe do Comuna Kids? Nós temos 8 pessoas, só que temos 12 atípicos. E tem que ter pelo menos um para cada um, e tem de manhã e tem à noite, né? E nós precisamos de mais voluntários, né, irmãos? Então, inclusive, nas próximas semanas, nós vamos começar uma reforma aqui embaixo. Nós vamos fazer uma sala de descompressão, uma sala especial só para os atípicos, né, para atender a eles. Nós vamos investir nisso. Né? Nós vamos aqui também mudar embaixo, vamos ter uma sala especial para a turma de 10 e 11 anos, porque nós queremos investir nas crianças, porque elas são a prioridade de Jesus, né? Delas é o reino de Deus. E nós alugamos aqui na Avenida Atibaia o último salão, se você virar aqui à esquerda, nessa calçada, o último salão, onde tem ali aqueles salões, Cicobi e outros, o último salão disponível nós alugamos, e ele vai ser um espaço especial para os nossos juniores de 12 a 14 anos. Amém, irmãos? Pode dar graças a Jesus. A gente tem que investir em pessoas. Lá vai ser, né, de manhã, domingo de manhã eles vão ter o espaço deles lá, para a turma deles, um lugar fechado para eles. E... Entendi. Se você quer falar, você pega o microfone só. Desculpa. Eu não aprendi a linguagem de sinais ainda, mas tudo bem. Só para ficar claro uma coisa, essa sala que a gente quer fazer é uma sala de descompressão para eles, porque eles ficam junto conosco. Né? Nós trabalhamos essa questão da inclusão, que a Aline nos ajudou a desenvolver aqui. É uma ferramenta essa sala. É uma ferramenta que nós precisamos para ajudá-los. E hoje nós não conseguimos atender a mais crianças, né, porque nós precisamos de mais pessoas, né? Nós não queremos, de maneira nenhuma, amplificar o atendimento sem dar a qualidade do amor, do ensino, da atenção e a dedicação que eles merecem. Tá bom, queridos? Então é importante ficar claro isso. Por isso que nós estamos pedindo também a quem atua na área da saúde, que tem alguma que pode, né, ajudar, mas preencha aqui a sua ficha e a gente conversa com você, mas essa é a nossa intenção junto com eles, tá bom? Muito obrigada. Amém. Obrigado, Gabi. Então, gente, é disso que nós ouvimos e falamos, não é? Acho que eu deixei o controle aí. Por favor. Então, irmãos, sempre há um espaço para servir, né? Sempre há um espaço para você ser útil, não somente no Comuna Kids, como em outros lugares. Porque a igreja não é um lugar para a gente frequentar. A igreja é uma família para a gente pertencer. Amém, irmãos? A gente frequenta, sei lá, supermercado, posto de gasolina, frequentamos clube. Mas a igreja, né? Lógico, você frequenta no sentido de vir. Mas a igreja é um lugar para a gente pertencer. É um lugar para a gente viver uma vida em comunidade.
Que é isso que a gente vê no livro de Atos, não é? Então, o que nós vemos e ouvimos, disso nós falamos. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Quando Jesus nos chama, ele fala, eu quero que você seja a minha testemunha. Ser testemunha de Jesus é falar quem Jesus é. É falar o que Jesus fez na cruz, na sua morte, na sua ressurreição. É falar o que Jesus tem feito hoje em nossas vidas e na vida de outras pessoas. É falar o que Jesus quer fazer na sua vida, porque Ele ama você. Essa é a nossa mensagem. Agora, você vê como é que Jesus atua? Ele usa pessoas. Amém, irmãos? E o Espírito Santo veio habitar em nós. Quando você está obedecendo ao Espírito Santo, quando você está obedecendo a Jesus, você está fazendo as obras de Jesus. Então, gente, mais importante do que saber, não é, ou ter conhecimento, primeiro é necessário amar, porque a gente conhece a graça de Deus por meio do amor. Então, essas histórias e outras nos mostram que o grande segredo da vida cristã é assim, faz alguma coisa que não seja para você mesmo. Porque o problema da religiosidade no nosso país é que está todo mundo atrás de ter uma vida melhor para si mesmo. O pessoal escolhe a igreja para ser boa para si mesmo. O pessoal escolhe a igreja para conseguir ter uma vida melhor. É lógico que quando você participa da igreja, você vai experimentar uma vida melhor. É lógico que quando você participa da igreja, Deus vai abençoar você. Amém, irmãos? Mas veja, né? O próprio exemplo dos nossos irmãos aqui, precisamos de uma igreja, porque a gente gostaria tanto de participar, né? A gente gostaria tanto também de servir, mas nós temos que considerar que temos o nosso filho, né? E assim, aqui quando chegou, o que o pessoal fez? Olha, nós não sabemos como fazer, mas se você ajudar, nós queremos, né? Várias mães aqui, né, que têm filhos autistas, quando eles sobem aqui para cantar, esse Dia das Mães, né? Todo dia a mãe falou assim, meu filho nunca subiu, o meu filho não fica no meio de multidão, mas o meu filho sobe aqui em cima dessa plataforma com esse monte de gente e está tudo bem. Esta é a graça de Jesus que se manifesta pelo amor com que nós tratamos as pessoas. Amém, irmãos? Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Então, por que somos igreja? Somos igreja para amarmos como Jesus ama. E somos igreja para fazermos as mesmas obras de Jesus. Ele falou duas coisas. Amem uns aos outros como eu vos amei. Um mandamento. E outra coisa que ele disse é, eu tenho uma missão, façam discípulos. Batizando essas pessoas e ensinando a obedecer o que eu tenho dito a vocês. Então, gente, o que faz a igreja? A igreja acolhe, ela ama, ela cuida, ela fortalece, ela encoraja. Ela leva você a crescer. Mas ela não faz só isso. A igreja são as pessoas. A igreja, ela ensina, ela capacita, prepara. Por quê? Porque Deus chamou a todos nós. Você não foi chamado para assistir mensagem, para vir no culto sentar em banco. Você foi chamado para viver uma vida. Amém, irmãos? Por isso a igreja, então, ela comissiona. O que é comissionar? É dar uma missão, é delegar uma missão, é empoderar, é dar autoridade, falar, você vai. Estamos aqui para dar um apoio para você. Amém? É o que Jesus fez. Vocês vão e eu estou com vocês o tempo todo. Então, a nossa visão de uma igreja não é de você receber alguma coisa, é de você se tornar alguém semelhante a Jesus que faz alguma coisa. Amém, irmãos? Então aqui nós insistimos com as pessoas, se prepare. Por isso aqui nós temos curso, temos uma jornada, e nós insistimos com as pessoas e temos células. E nós estamos sempre preocupados em que essas pessoas cresçam, em que eles experimentem uma vida verdadeira. Mas não dá para crescer se você não quiser crescer. Eu não consigo crescer se eu não quiser. Não é verdade, não? Mas também não consigo crescer sem ajuda. É que nem um filho. Nasce um filho, a gente quer ajudá-lo a crescer. Quer ou não quer? Ele também tem que fazer alguma coisa, mas sem ajuda ele não faz. Então, irmãos, nós temos que ter clareza do que significa ser igreja. E em Atos dos Apóstolos nós vamos ver o que vai acontecer, como é que surge a igreja. Nós precisamos entender por que afinal Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava dizendo, irmãos,
Não é? Não é assim, eu vou edificar a minha igreja que vai ficar encolhida, para quando as portas do inferno vier contra ela. Fica meio ridícula essa afirmação, não é verdade? Não. Uma porta vai vir contra você? Não, é a igreja que vai contra as portas do inferno. Vai lá, chuta essa porta, porque as chaves da morte e do inferno estão na mão de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Então a gente abre essa porta aqui e fala, sai. Existe uma vida para você. Amém, irmãos? É isso que significa. Então, o que vai acontecer em Atos? Em Atos capítulo 1, Jesus, antes de subir aos céus, ele fica 40 dias aqui, ele conversa com os discípulos, ele come com os discípulos, ele fala do reino de Deus, ensina muitas coisas nesses 40 dias, muitas pessoas vêm, e quando ele está concluindo esse período, com 40 dias, diz o texto, Atos 1, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem, não foi uma sugestão, não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa. Que promessa? Se você pesquisar promessa na Bíblia, você vai ver uma infinidade de referências. Desde a promessa que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio da sua descendência. A descendência de Abraão, diz a Bíblia, é Cristo Jesus. Nele existe a verdade, a salvação, é a resposta para a humanidade. Então fiquem até o Pai enviar a promessa, conforme ele disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados, mergulhados, cheios com o Espírito Santo. A promessa é de viver conosco para sempre, o que Deus sempre quis. A promessa é de nós sermos filhos amados e Deus ser nosso Pai. A promessa da presença de Jesus conosco para sempre. Amém, irmãos? Isso já está disponível. Isso já está disponível. Então a marca do nascimento da igreja, lá em Atos, é quando o Espírito Santo vem e enche os cristãos. A igreja não existe sem Espírito Santo. Senão é uma mera religiosidade, é um monte de gente cheio de regras, tentando fazer alguma coisa para ver se agrada a Deus, para ver se é só aprovadinho e entra no céu. Cristianismo é um relacionamento de amor. Então, como é que acontece? Jesus estabelece o reino de Deus primeiro dentro de nós. Amém, irmãos? Inclusive, os discípulos vão perguntar lá em Atos 1, quando o Senhor vai restaurar o reino para Israel, nós vamos dominar e falar, rapaz, não é essa a questão. O meu reino eu implanto primeiro nos corações. Se o reino estiver dentro, ele pode sair. Mas se o reino não está dentro, não tem como ele se manifestar. O problema é que este reino não está se manifestando. Tem muitas pessoas que frequentam igrejas. Irmão, são 52% de católicos em Atibaia, mas 24% de evangélicos. Teoricamente, 76% das pessoas são cristãs nessa cidade, mas parece que não... E aí? Vocês estão aí, não? Em Atos dos Apóstolos, 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo e viraram o negócio de cabeça para baixo. Então Jesus, na cruz, morre, ressuscita, e o Espírito Santo habitando em nós. Essa é a primeira etapa desse plano de Deus. Estamos vivendo essa era. Mas o que vai acontecer? Jesus vai voltar e vai estabelecer aqui um reino milenar aqui nesta terra. É o reino de Jesus na terra. Está escrito. Como é que vai ser? Detalhes estão aí. Mas vai acontecer. E depois Jesus vai vencer todos os inimigos. Uma batalha final. Haverá um grande juízo, o trono branco. Haverá uma nova Jerusalém que desce dos céus, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E o próprio Deus habitará conosco na sua presença gloriosa. Amém, irmãos? É isso que está lá, é o final de Apocalipse. Como o Gustavo já pregou semana passada. Então, Deus está interessado em quê? Eu quero viver com vocês. Né? Então, o Espírito Santo, enchendo as pessoas, traz lá em Atos dos Apóstolos um avivamento de arrependimento poderoso. Se você lá ler o texto de Atos 2, 15 a 41, você vai perceber, não é? Você vai perceber que houve uma transformação. Jesus falou, vocês fiquem na cidade. Beleza, eles se voltaram para lá, para o cenáculo, onde eles estavam ali hospedados, 120 pessoas.
Eles ficaram ali orando, buscando a Deus, homens e mulheres. Eles ficaram ali esperando e buscando o Senhor, nós queremos. Então, no dia de Pentecostes, que é o 50º dia, o 500º dia, né? 50 dias após a Páscoa, aconteceu que o Espírito Santo veio, encheu aquele lugar. Houve como que um som, é tudo assim, como que um som, como que línguas. É uma experiência que não dá para escrever. Não tinha celular para gravar, que se tivesse, ia tudo postado, ia ser maravilhoso. Mas quando Jesus voltar, vai ser postado em todos os lugares, todo olho verá. Amém, irmãos? Vai ser poderoso. Então, esses 120 começam, tem uma experiência, eles falam outras línguas que não falavam antes, as pessoas, eles saem pelas ruas, e eles estão assim tão alegres, uns parecem que estão até meio bêbados, falam, esse pessoal bebeu, nada. Eles estão cheios de uma alegria, de uma presença poderosa. Então 120 pessoas, e provocam a conversão, sabe de quem, gente? De 3.000 pessoas num dia. Jerusalém tinha na época 50, 80 mil habitantes, segundo estimam-se aí os pesquisadores. Durante o tempo de festa, como era esse tempo, onde vinham lá fazer a festa do Pentecostes, da colheita, não é? Tinha talvez 200 mil pessoas. Mas, gente, você imagina o que vai acontecer pelo efeito da presença do Espírito Santo aqui? Vamos ler uma parte desse texto? Estas pessoas não estão bêbadas, porque aí o Pedro vai fazer um discurso. Pedro então junta aquelas e começa a falar, essas pessoas, irmãos, não estão bêbadas. Como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Pelo profeta Joel, nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Eles vão ouvir palavras minhas e vão entregar às pessoas. Amém? E foi esse Jesus que Deus ressuscitou. Todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. Conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. Como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Portanto, saibam com certeza em todos em Israel, que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Imaginou a ousadia? Falou, vocês estão vendo aqui. É a promessa que Deus está cumprindo de habitar em nós pelo seu Espírito Santo. Todos aqueles que creem em Jesus recebem o Espírito Santo. Mas existe uma medida quando você recebe, de você ser cheio do Espírito Santo. Aquelas pessoas estavam lá, buscando, falou, nós queremos essa promessa. Nós queremos ser cheios desse poder do alto. E o interessante é que o efeito do poder do alto, o primeiro efeito desse poder, foi que outras pessoas conheceram a Jesus. Amém? Não é maravilhoso isso, não? Então, assim, um avivamento de poder, onde outras pessoas não conhecem Jesus, não é um avivamento. Um avivamento de poder, onde não tem arrependimento, não é um avivamento, gente. O que vai acontecer? Acontece isso aqui, ó, em Atos 2:37, as palavras, quando Pedro fala aquilo, quando Pedro dá aquele testemunho, aquelas pessoas que ouviram falaram assim, as palavras partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro, por que partiram o coração? É verdade. Ele foi crucificado. Foi nós que o condenamos. Nossos líderes judeus se associaram com os romanos lá, para que os romanos conseguissem pregar Jesus numa cruz. E nós não reconhecemos quem ele era. Então eles se quebrantaram, eles ficaram com o coração quebrado. E perguntaram para Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Qual é a resposta de Pedro? Irmãos, vocês devem se arrepender, mudar de vida, para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus, batismo nas águas. Vocês vão receber a dádiva do Espírito Santo. Não é assim, você se arrepende. 2 anos depois, batiza nas águas. 10 anos depois, quem sabe o Espírito Santo. Não, o negócio é assim, ó. Você crê e batiza nas águas e recebe o Espírito Santo. Amém, irmãos? Está disponível. Teve um caso em Atos 9 de Cornélio.
Cornélio quer ouvir o evangelho, o Espírito Santo manda buscar Pedro, traz Pedro. Pedro prega esse evangelho, fala de Jesus. Quando ele acaba, aquele pessoal da casa do Cornélio ali, todos são batizados do Espírito Santo. Aí Pedro falou, rapaz, não deu nem tempo de batizar com água. O que a gente faz agora, Pedro? Vamos batizar a turma, mano. Amém, irmãos? Essa promessa, que promessa? A promessa do Espírito Santo enchendo a sua vida. A promessa do Espírito Santo vivendo em você uma vida que dá sentido. É para vocês. É para você. Beleza, não? É para os seus filhos. É para os seus filhos, né, Miguel? Oh, que legal. Uhum. E para os que estão longe. Para todos os que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E Pedro continua a pregar dizendo, salve-se dessa geração perversa. Gente, muda de reino. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Tinha um rio ali. Tinha que ser no rio, né? Porque não havia tanque que daria conta desse negócio. E naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu creio que nós vamos chegar em 3.000 pessoas. Eles chegaram num dia. Eu creio que daqui a algum tempo a gente vai ter que ter um prédio maior. Porque não vai dar para fazer tanta reunião no mesmo domingo. Já tem uns 10 que creem. Vai ter 3.000 pessoas, não cabe aqui, gente. Vai 6 cultos. Mas ninguém aguenta, mano. Pensou pregar 6 vezes a mesma mensagem? Jesus amado. Bom, lá em Santarém eles tinham 7 cultos, né? 7 cultos, até construir um lugar maior. Eu creio. O Espírito Santo não está limitado, irmãos. E depois, você acha que parou por aí? Em Atos 4, que acontece aqui em Atos 4, está avançando aqui, são 5.000 homens agora, fora mulheres e crianças, quase 20.000 pessoas. Uma cidade de 50, 80 mil, você imagina o impacto? Olha lá, pelo menos um terço da cidade. Atibaia tem 170.000 habitantes. Mas quando é feriadão, deve ter uns 220.000 habitantes ou mais aqui. Imagina uma igreja com 20.000 pessoas aqui. Eles conseguiram ali aqui, alguns meses. Porque o Espírito Santo estava dentro. O Espírito Santo tinha enchido aquelas pessoas. – 52% de católicos, 24% de evangélicos. Onde está a transformação? É o problema da religiosidade, irmãos. Diz uma coisa, mas pratica outra. A religiosidade é isso. Diz que é, mas não é. É fake. É fake. As ações, os atos, não condizem com a fé que se fala. Eu amo Jesus. Ama Jesus, mas odeia as pessoas? Ama Jesus, mas fica com ressentimento? Ama com Jesus, mas tem restrição com isso, não gosta daquele, não gosta daquele, não tem problema, não sei. Vive resmungando, achando, Deus me esqueceu, Deus é injusto comigo. Diz que crê em Jesus, só pensa em si mesmo. Tem uma coisa errada aí, gente, amém? Quando o Espírito Santo nos enche, o estilo de vida é transformado. O estilo de vida é transformado. Muitas pessoas chegam aqui, como em qualquer outra igreja, talvez dizem, eu gostei daqui, aqui eu me senti bem. Falei, que bom que você se sentiu bem, eu fico feliz que você se sentiu bem. E o dia que você não se sentir bem? E o dia que pisarem, te incomodarem? E o dia que errarem com você? E o dia que forem injustos com você? E o dia que não reconhecerem o seu esforço? E o dia, porque Jesus falou, vocês vão ter aflições aí, viu gente? O que a gente pensa aflição? Logo é um câncer. Né? Sabe essas ideias? Deus pôs uma enfermidade em mim, para ver se eu aprendo alguma coisa. Falou, olha gente, desculpa aí, hein? E aí? Quando eu não sentir bem, eu procuro outra igreja. Porque eu estou interessado em receber só.
Mas fazer parte da igreja implica que você dá alguma coisa. Fazer parte da igreja é pertencer ao corpo de Cristo. Você trouxe o seu corpo aí, né? Trouxe, eu estou vendo, então trouxe o seu corpo aí. Não é verdade, não? Você trouxe. Você sabe qual que é o órgão mais forte do corpo, né? Sabe qual que é, não? O cérebro, o coração, a barriga. Porque se a barriga estiver ruim, você não anda, você não faz nada, você não consegue nem pensar direito, você não consegue falar coisa alguma. É verdade ou não é? Mas você não joga a barriga fora. Quando machuca uma parte do seu corpo, todo o corpo vai ajudar aquela parte, é ou não é? Mas sabe o que a religião faz? Machuca uma parte do corpo, corta! Não serve! Mas cristianismo não. O cristianismo vai continuar acolhendo. Mas tem pessoas que quando se sentem bem, elas vão embora. Tá bom, elas podem ir embora. Mas aqui na nossa comunidade não mandamos ninguém embora. Mas também aqui a gente vai ter que dizer, olha, você não está andando conforme a verdade. Queremos ajudar você. A maneira como você está se comportando não condiz com a fé que prega. Podemos ajudar você. Sabe o que algumas pessoas fazem aqui? Muito obrigado. Isso é lavar os pés. Eu vejo que o Davi não está indo bem. Eu não vou falar para outras pessoas, eu falo com ele. Ele fala, puxa, é verdade, está aparecendo, está. O pessoal está vendo que o seu pé está sujo. Vamos lavar o seu pé. Você quer ajuda? Que bom. Mas alguns podem dizer, não quero. Tá bom. A gente não manda ninguém embora. A gente não manda ninguém embora do corpo de Cristo, amém, irmãos? Ah, mas a estrutura religiosa, manda embora. Não cumpriu com as regras, tchau. E aí usa a Bíblia, não era um dos nossos. Quem não ajunta comigo, espalha. Eu sou o grande dono da igreja da visão. Dono dessa célula. Tudo é de Cristo, amém, irmãos? Minha família é de Cristo. A sua também é? Essa aqui é a família comunidade da graça. Nós temos um jeito de ser. Nós somos de Cristo? Somos ou não somos? E a Reage do pastor Pipa é de Cristo? É ou não é? Luiz Nascimento aqui, a Lagoinha é de Cristo? É. O Paulo aqui, Voz de Louvor é de Cristo? É. Nossa família é de Cristo. Agora eu não vou na sua família, Arnaldo, e fico dizendo o que você tem que fazer, eu não me intrometo lá. Eu não vou aqui na família dos meus irmãos aqui, não vou aqui no Duval, eu falo, vou lá, e aí, quero ver. Não. Sua família é sua responsabilidade, é de Cristo, certo ou não? Posso te ajudar a conduzi-la como Cristo quer, mas é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Essa igreja é nossa responsabilidade. Essa igreja tem uma equipe pastoral. É de Cristo. Eu não vou lá no Pipa dizer como ele faz as coisas lá, ele não vai dizer como faz as coisas aqui. Nós temos que obedecer a Jesus, amém, irmãos? É de Cristo, mas tem que obedecer a Cristo. Não é? O Arnaldo é a família Valdez, a minha é a Rosanelli. Não é? E outros aqui, Bedori. O Bedori puxou na minha família, não é verdade? Não. Você foi bonzinho com você, enfim. Aí. Cuida bem deles. De quem é a responsabilidade? É dele. Posso ajudá-lo, mas é dele. Então essa igreja tem pastores. Cadê os pastores? Fica de pé aqui, os nossos pastores. Fica de pé, rápido. Os pastores da nossa comunidade aqui. Está aqui, tem alguns pastores aqui. Beleza. A família. Aí nós temos supervisores de células, coordenadores de células. Os que estão aqui, fica de pé. Supervisores, coordenadores de células. São pessoas que já estão cuidando de outros que têm células. Não é? Então aqui são os nossos coordenadores. Aqueles que cuidam de outras células. Coordenadores de células. Tá? Os dirigentes também de células, os líderes, fiquem de pé agora os líderes de célula. Que estão aqui, líderes de célula. Os auxiliares também, fiquem de pé os auxiliares de célula. É isso aí, gente, amém? Os anfitriões, que você talvez não seja auxiliar, mas é um anfitrião. Fica de pé também os anfitriões. Olha aí, então o que acontece? Como é que a gente cuida de uma igreja grande? Através de pessoas. Isso aqui é uma hierarquia? Não, isso aqui é um serviço, certo ou não? Está organizado porque é um serviço. Nós temos que prestar contas, porque esta mão tem que prestar contas para esse braço, tem que prestar contas para esse corpo. Amém, irmãos?
E nós temos aqui os professores do Comuna Kids, que já falamos aqui. Né? E temos o pessoal que serve na mídia, tem o pessoal que serve os voluntários. Né? Os que servem aqui na igreja, já estão servindo. Fica de pé, estão servindo de alguma maneira. Em qualquer área, já estão servindo de alguma maneira. Olha quanta gente. Maravilha. Glória a Jesus. Vamos aplaudir a Deus, irmãos. Glória a Deus. Pode sentar, obrigado. Mas eu não estou servindo ainda. Não é para envergonhar você, está tudo bem. Ei, mas há um lugar para você. Amém, irmãos? Não é? Eu chego aqui, já quero servir. A gente fala, não, rapaz, primeiro você chega aqui, a gente quer cuidar, abraçar de você. O que você precisa? Depois você vai servir. Mas não demora muito não, tá? Amém? Então somos parte do corpo de Cristo. Esta é a igreja, é o estilo de vida. Não é? É um estilo de vida, é a maneira como nós vivemos. Então você tem aqui, não é? Nós falamos aqui o quê? Amando pessoas e fazendo discípulos. Um mandamento, uma missão, uma visão. Por que a gente fala isso? Não é? Porque nós entendemos isso da parte de Jesus. Nós entendemos que significa um mandamento? O que significa uma missão? O que significa uma visão? Significa isso. Tá? Amando pessoas, um mandamento. Amem uns aos outros como eu os amei. Fazendo discípulos. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Batizando os nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar e obedecer o que eu tenho dito. Uma missão. Por causa que nós temos um mandamento e uma missão, nós temos uma visão. Que visão que é essa? É essa. Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Essa é a nossa visão. Quando eu estou falando amando pessoas, fazendo discípulos, eu estou falando uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, amando pessoas. Alcançando o próximo e formando discípulos, fazendo discípulos. Nós só temos uma visão porque Jesus nos deu um mandamento e uma missão. Amém, irmãos? Essa é a nossa comunidade. Temos uma identidade. Uma outra igreja pode ter uma questão um pouco diferente. Mas ele também tem que fazer discípulos, amém? Eles também têm que amar as pessoas. Isso aí é para todo mundo. Então nós respeitamos a todos. Não estamos aqui para criticar ninguém. Nós estamos aqui para obedecer o que Jesus deseja. Então nós somos a igreja que entendemos que somos a família de Deus. E como família nós vivemos em amor. O amor de Cristo, porque o nosso é insuficiente. Se eu tentar amar as pessoas somente com o meu próprio amor, tem uma hora que acaba. Mas o amor de Cristo em mim é maior, amém, irmãos? Então o que acontece quando você tem uma igreja que é família de Deus e vive em amor? O que acontece é o que acontece lá em Atos dos Apóstolos. Eles começam a ter um estilo de vida diferente. Eles começam a alcançar o próximo. Sabe, é muito legal você alcançar pessoas que estão na China ou na África e tudo mais, estão tudo certo. Mas se a gente não alcançar primeiro quem está perto da gente, não faz muito sentido, na verdade não. Então a gente quer começar por quem está perto. Né? Como é que a gente faz com quem está longe? Nós damos apoio. Temos um missionário na Índia, damos apoio. Outras coisas nós damos apoio. Mas nós entendemos que nós estamos chamados para cuidar das pessoas perto. E fazer dessa pessoa que está perto da gente um discípulo de Jesus. Pastor, é mais fácil fazer de longe, né? É, porque não conhece a gente, não vê o que a gente está fazendo de verdade, né? Quem está perto está vendo como é que a gente dirige, está vendo como é que a gente fala, está vendo como é que a gente usa o nosso dinheiro. Está vendo? Que para ser testemunha, as pessoas têm que nos ver, amém, irmãos? Para ser uma instituição religiosa, uma organização, não precisa. Mas Jesus não mandou a gente ser uma organização. Ele nos chamou para ser uma família. Ele nos chamou para a gente ter vida. Para a gente ter vida. Agora, o que acontece com esta vida? Tá? Acontece isso aqui, ó. O Espírito Santo enchendo as pessoas produz uma transformação completa na maneira de viver. Olha o que vai acontecer em Atos. Todos se dedicavam de coração. De coração. Eles faziam por escolha, por vontade. Porque queriam. Ao ensino dos apóstolos. Eles aprendiam. Eles queriam aprender, eles queriam crescer, eles queriam aprender mais. Por isso a gente foca em ensinar pessoas aqui, amém, irmãos? Que é isso que a igreja faz. Na comunhão. Por isso nós temos as células, como já falamos. Nossa célula é grupo de comunhão, edificação, multiplicação. Comunhão, estar próximo, ganhar pessoas. Edificação, ensinar a palavra, fortalecer. Multiplicação. Porque tudo que vai crescer e ganha pessoas vai acabar multiplicando.
E é um grupo, porque é uma família, é um pequeno grupo, onde as pessoas se conhecem. Não é só uma reunião grande, onde as pessoas estão aqui como agora. Também é importante. Olha lá, eles se dedicavam ao quê? Ao ensino, à comunhão, o partir do pão. Eles comiam juntos. Porque não falta, às vezes, comida nas nossas células, não é verdade? Não? O pessoal só vai pela comida, não tem problema. Depois, né, pega pela comida, mas depois ensina ele que se não for por Jesus, não adianta nada. Sabe? Partir do pão também era a ceia, tomavam a ceia juntos. E a oração. Porque tudo que acontece, que vai acontecer de bom na sua vida, acontece por meio da oração. Amém? Acontece por meio da oração. E o que eles faziam? Havia em todos um profundo temor. Levavam Deus a sério. Cara, eu não quero viver uma vida de qualquer jeito. O temor faz a gente andar fora do pecado. O temor a Deus. E os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor acrescentava mais pessoas, pelo estilo de vida deles. Então você imagina que esse pessoal está vendo de um jeito, assim, eu vendo meus bens para dar para alguém, eu não posso ter problema com essa pessoa. Eu não posso ter rancor. Eu não posso ter mimimi. Amém, irmãos? Esse é um estilo de vida impactante. É um estilo de vida, não é? Onde as pessoas não se importavam só com eles mesmos. Então aqui nós temos essa comunidade. Eles não guardavam ofensas. Eles queriam agradar a Deus em primeiro lugar. Então eles amavam as pessoas e cuidavam delas. Então, gente, este é o motivo pelo qual a comunidade nasceu como qualquer outra igreja. E essa aqui, ó, é a nossa visão. Essa é a nossa logomarca. Eu quero lembrar de vocês sobre isso. Por que a gente tem essa logomarca, esses peixes, essa cor? Uma igreja família vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo, formando discípulos. Não é? A cor é o sangue da nova aliança em Cristo. A cor lembra isto. Olha que legal, gente. Os 4 peixes, vida em comunidade, família de Deus. É legal, não é? É maravilhoso, eu amo esse negócio. As cabeças juntas dos peixes ali, ó, os grandes, o mesmo modo de pensar, o mesmo propósito, uma cooperação, unidade, nós estamos juntos. Eu discordo de você, eu posso não concordar com você, mas eu não abandono você, porque temos uma aliança, amém, irmãos? Peixes incompletos. O que é esse peixinho que está nascendo? Novas pessoas que estão sendo ganhas por meio da amizade, de um estilo de vida. Esse peixe que está seguindo um ao outro lá, eles estão seguindo. É o discipulado. Aprendemos uns com os outros a obedecer a Jesus. Os peixes entrelaçados, lembra 2 anéis ali, ó, 2 alianças. Lembra da nossa aliança que nós temos. Nos remete à comunhão uns com os outros. Amém, irmãos? O encaixe dos peixes, se você observar, a cabeça do peixe vai encaixar certinho no outro. Significa que a gente faz parte do mesmo corpo, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Não é? E o movimento de nadar em círculo é a missão, a continuidade. Fomos chamados para fazer discípulos. Fomos chamados a viver em amor eternamente e deixando um legado para os próximos. Amém, irmãos? Essa é a nossa igreja. Essa nossa igreja faz coisas como essa aí que você viu no vídeo. Recebe, acolhe as pessoas. Não mandamos ninguém embora. Agora, somos perfeitos nisso? Não. Tem falha aqui? Muitas. E aí? Bom, e o amar uns aos outros como eu vos amei? Onde fica? Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um chora, todos choram. Se um prospera, eu fico feliz. Eu não fico com inveja. Amém? Então, sabe, irmãos, não é? Para existir hoje uma igreja, alguém pagou um preço. Sempre é um preço a pagar. Esse casal aqui pagou um preço. Carlos Alberto Sueli. Conheci ele há muitos anos. O legal, essa foto aqui, ele não está tão novo, mas também, né, mas também agora já estão um pouco mais jovens há mais tempo, tá certo? Não? Continuam simpáticos. Passam pressões. Eu passo pressões. Você passa pressões? Não. Passamos pressões. Somos amigos, discutir com o Carlos Alberto, várias. Tivemos diferenças, sim. E
Só que não está em questionamento a nossa amizade, o nosso amor, não está em questão a nossa aliança, amém, irmãos? Então, sempre há um preço a pagar. Existe uma igreja aqui, esse pessoal pagou um preço lá atrás. Amém, irmãos? Se você está sentado aí, alguém pagou um preço para você estar aí. Então a honra é o valor que dou a outra pessoa no meu coração. Nós precisamos honrar as pessoas. A Bíblia nunca manda você pedir honra nem esperar honra. A Bíblia manda você dar honra. Que a honra você dá porque você tem. Se você não tem honra, você não pode dar. Porque a honra vem do único Deus. Hoje tem tanta gente procurando honra. Pessoas que querem ser honradas. Preocupadas se vão receber honra. Você tem que estar preocupado se você está obedecendo a Jesus. Amém, irmãos? A honra vem dele. Mas dê honra às pessoas. Né? Eu e a Marisa honramos esse casal. Honramos as pessoas. Eu também honro os meus irmãos que estão aqui. Eu tenho uma equipe aqui pastoral. Errei muito com eles. Tentando acertar. Pedi perdão para eles. Eles me perdoaram. E nós estamos juntos. Amém? Verdade ou não? Estamos juntos. Então, sabe, irmãos, o Senhor chama a gente para algo muito maior do que nosso crescimento será aprovado. Nossa aliança será testada. Quando os irmãos erram conosco, quando eles nos ofendem. Você foi ofendido, César? Você foi humilhado? Sim. Foi difícil? Muito. O que você fez? Eu fiz o que Jesus mandou fazer. Não guarde ofensa no seu coração. Perdoe do íntimo. Foi fácil muitas vezes? Não. O que eu fiz? Procurei ajuda. Amém, irmãos? Esse negócio, não. Eu tenho um problema, então agora eu prefiro me desviar. Sair do negócio. Gente. Quando as coisas não saem como gostaríamos. Tem gente que esteja muito feliz na igreja, enquanto está fazendo o que a pessoa gosta. Quando fizer o que ela gosta, ela acha que são pessoas que vivem pelos sentimentos. Aí eu sinto isso, eu sinto aquilo outro. A gente não vive por sentimento, irmãos, a gente vive por fé. Nós até cantamos aqui, né? Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos, amém? Então eu creio que Deus pode transformar qualquer situação. Eu creio que Deus pode transformar aquela pessoa. Quando temos que perdoar os que falham conosco, mesmo que não peçam perdão, nossa herança vai ser provada. Mesmo que não reconheçam os erros. Quando temos que nos arrepender dos nossos erros e pedir perdão. Por que eu tenho que pedir perdão? O outro nunca pede. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, amém? Porque você ama como Jesus ama. E quando nós temos que renunciar a nós mesmos. Irmãos, a aliança vai ser provada, mas deixa eu dizer, você tem o Espírito Santo. Você passa por isso, amém, irmãos? Você passa por isso. Agora, pessoas cheias de ofensa não podem ser cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias de ofensa não podem ser cheias do Espírito Santo. Não perdoar é reter os pecados dos outros, a quem Deus já perdoou. Aí fica comigo. O Espírito Santo não pode encher um lugar cheio de pecado. Vocês estão aí comigo, não? A gente vai tomar ceia agora. Como é que eu vou tomar a ceia se eu tenho uma restrição com uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo? Aqui quando uma pessoa tem dificuldades, ela pode dizer para nós, não estou conseguindo. Passando uma pressão difícil, talvez no meu trabalho. Ou talvez, não sei, na minha saúde ou na minha família. Eu falo, podemos ajudar você. Tá? O que vocês vão fazer? Eu posso deixar de exercer as minhas funções por um tempo? Pode. A gente cobre você. Amém, irmãos? É isso que nós fazemos aqui. A gente não manda ninguém embora. A gente foi chamado para acolher. Não para rejeitar. Muitos irmãos aqui, inclusive eu, já passaram momentos difíceis. Falam, eu preciso de ajuda, eu não consigo fazer o que eu fazia antes. Aí você tem um grupo disso que fala, a gente vai abraçar você. A gente vai cuidar de você. O que você precisa? Amém, irmãos? Isso não é religião, gente. Isso é cristianismo. Nós somos responsáveis por guardar o nosso coração.
permanecer ofendido, de ter problemas. Porque, irmãos, as pessoas têm limitações. Às vezes as pessoas não conseguem. Jesus falou que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra as obras das trevas, que querem botar mentira. Sabe o que o diabo quer fazer? O que o diabo mais gosta de fazer? Semear divisão entre as pessoas. Por isso que Provérbios diz que o que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Porque discipulado é um relacionamento com Jesus. É um relacionamento com os irmãos e um relacionamento com os não cristãos que ainda não conhecem Jesus. Amém? Isso é um discipulado. Então, mas nós temos o Espírito Santo. Pode subir a banda aqui. Você foi chamado. Você foi chamado para viver em família. Amém? Amém ou não amém? Nossa, mas eu pensei que era... família é família. Eu sou o pai aqui da Gabriela. Né? Eu lembro quando eu ia passear no shopping com as minhas filhas, diziam, mas é a sua filha? Eu falo, minha mulher é linda. Verdade. Cara, não. Se ela errar, continua sendo minha filha. Se eu errar com ela, eu continuo sendo pai. Porque nós somos uma família. Você foi chamado a amar como Jesus amou. Você foi chamado a perdoar como Ele perdoou. Não tem nada no coração. Você foi chamado a reconciliar pessoas com Cristo e uns com os outros. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Você foi chamado a sofrer injustiça por amor de Jesus. Você foi chamado a estender a mão ao fraco, a ajudar o necessitado. Você foi chamado a oferecer outra face, a dar outra milha, e dar uma outra chance. Aquela pessoa no passado te machucou. Jesus falou, mas eu amo ela, amo você. Amém, irmãos? Está claro isso, não? A maturidade cristã é medida pelo quanto você ama, não pelo quanto você sabe. Não pelo quanto você tem razão. Você está certo. Amar é melhor do que estar certo. Amar é melhor que ter razão. Então a maturidade não é medida pelo quanto você ama. Você é cristão quando você consegue perdoar e amar uma pessoa que talvez não ame você. Talvez não goste de você, ou que talvez te magoou. Isso é ser cristão, amém, irmãos? Eu estou falando dos atos de pessoas que são cristãs. Deu para entender a mensagem, não? São atos. Nós vimos aqui os atos de Jesus, os atos dos apóstolos. A gente viu aqui os atos dos primeiros, cheios do Espírito Santo. Agora, nós com nossos atos. Os meus atos, os seus atos. Nós com os nossos atos. Estamos escrevendo a história da igreja. Estamos ou não estamos? Estamos. Nós estamos continuando. O livro de Atos continua até hoje. O que é que vão escrever de nós daqui a alguns anos? O que é que vão escrever na sua história? Está sendo registrada no céu, sabia? Lá tem um sistema de registro. Não sei como é que eles fazem. É maior que qualquer data center, que qualquer sistema. Irmãos, a melhor coisa é fazer parte da igreja de Jesus. Mas a igreja de Jesus são pessoas cheias do Espírito Santo. Porque Jesus quer, a mensagem dele é: ei, eu quero encher você com a minha presença, com o meu Espírito Santo. Vamos ficar de pé.